Olá, vamos dar início agora a mais um vídeo sobre os polímeros. Nessa aula vamos falar um pouquinho sobre as estruturas dos polímeros, das cadeias poliméricas. Bem, a estrutura do estado sólido em polímeros consiste no modo de como as cadeias moleculares estão empacotadas, formando uma massa sólida. O empacotamento dos polímeros vai diferir dos sólidos convencionais, pois os polímeros eles possuem longas cadeias. Então, esses empacotamentos, o empacotamento dessas cadeias moleculares, ela pode ser de forma desordenada, né, dando origem a um estado amorfo, ou então um empacotamento com a maior regularidade, que pode ser com uma grande regularidade ou com uma baixa regularidade, dando origem a polímeros cristalinos ou semicristalinos. O resultado desse empacotamento, dessa distribuição das cadeias nesse estado sólido, vai determinar as propriedades dos polímeros, desses materiais poliméricos. Então, nesse slide eu mostro para vocês o comportamento de diferentes materiais poliméricos, e é um gráfico que apresenta uma tensão que é aplicada nas amostras e a gente verifica como é o processo, como é a deformação que essas amostras apresentam. Então, se nós temos, por exemplo, uma fibra sintética, que é um nylon 66, eu aplico uma tensão aqui, né, uma força aqui, vou deformando a minha amostra e ela vai respondendo, à medida que eu vou aumentando a força que está sendo aplicada, ela vai aumentando a sua deformação, né? Tem uma até bastante inclinada. Então eu aplico uma força, tem que aplicar uma força relativamente alta para que eu consiga fazer uma porcentagem de deformação considerável. Se eu tenho um plástico rígido, eu tenho um comportamento diferente. Então, no plástico rígido, eu aplico uma força e eu tenho a capacidade de deformação desse material é muito pequena. Então, eu aplico uma força e a partir de chega um determinado momento que esse material tem ruptura. Já um plástico maleável, eu vou aplicar uma força no início e ele já responde, eu aplico uma alta força no início, então ele não responde com uma grande deformação, só que chega a partir de um momento que eu mantendo uma força aplicada, eu vou ter uma grande deformação do meu material. É um plástico maleável. Já um elastômero é aquele material que, aplicando pequenas forças, eu já consigo uma capacidade de deformação relativamente grande. Então, a gente pode perceber que os diferentes materiais poliméricos apresentam um comportamento mecânico muito particular, e esse comportamento mecânico está associado à sua estrutura. Para pensarmos nas estruturas poliméricas, é importante refletirmos um pouquinho sobre a conformação das cadeias poliméricas. Então, no estudo do comportamento dos polímeros, vai nos interessar o tamanho das cadeias e a distribuição das massas molares, como nós já vimos. Também será de grande interesse o comprimento e a forma que essas cadeias adotam. O estudo com moléculas pequenas, por exemplo, como essa daqui que eu mostro para vocês, com 4 átomos de carbono, pode nos dar indícios das formas mais estáveis que as cadeias poliméricas podem assumir. Na distribuição dos átomos de carbono em uma cadeia, o sistema dará preferência para aquela conformação que disponibilizar maior afastamento entre os átomos. No exemplo que nós mostramos aqui, nós temos uma molécula com 4 átomos de carbono, né? Se nós considerarmos que o ângulo de ligação da ligação CC é de 109,5 graus, isso para um átomo de carbono com hibridização sp3, nós vamos perceber que existe uma possibilidade de rotação entre os átomos de carbono 2 e 3. Essa ligação aqui tem liberdade de rotação, porque ele tem hibridização sp3. Então, essa liberdade de rotação permite concluir que o carbono 4, por exemplo, ele pode estar nessa posição, né, num plano aqui cis, com esse carbono 1, ou pode rotacionar e ir para essa outra posição, que é um plano trans com relação a esse carbono 1 aqui.
A distância de C1 a C4 nessa primeira configuração, nessa primeira conformação, é de 2,6 angstroms. Já nessa outra conformação, em que o carbono 4 vem para essa posição aqui trans, nós temos uma distância de 3,9 angstroms. Nessas imagens que são apresentadas para vocês, nós podemos ver o diagrama de energia potencial associada a cada uma das possíveis conformações que foram apresentadas anteriormente, conformação gauche e a conformação planar transplanar. A distribuição dessas conformações trans e gauche ao longo da cadeia polimérica, ela será a função da temperatura e da estabilidade, que eu vou computar a partir desse valor de ΔE, das diferentes conformações da cadeia. Então, ΔE seria esse valor aqui, relacionado a cada uma das conformações. A distribuição das conformações trans e gauche ao longo da cadeia polimérica será função da temperatura, né, e da estabilidade relativa dos diferentes estados, gauche e trans, que nós apresentamos anteriormente. Consequentemente, nós não teremos uma única distribuição das conformações na cadeia. A razão entre esses estados aqui, gauche e trans, é governada por uma expressão, que é essa daqui, que leva em consideração a constante de Boltzmann, a diferença, tá aqui, constante de Boltzmann, a diferença de energia entre dois pontos mínimos, né, que é o ΔE que a gente tem aqui, ok? E os valores de temperatura. Para vocês terem uma ideia, para o polietileno, essa razão aqui, gauche e trans, aumenta à medida que há um aumento da temperatura, mostrando que a cadeia é menos estendida e mais enovelada, né, mais enrolada, à medida que a temperatura aumenta. O fato dos carbonos dos dois carbônicos, né, dois átomos de carbono que nós mostramos anteriormente, terem liberdade de rotação, afinal de contas eles estão numa hibridização sp3, a cadeia polimérica se mantém num perpétuo movimento, mudando de forma mais ou menos enovelada. Essa movimentação será então dependente da temperatura e, lógico, também vai variar em função do tipo de polímero que a gente está trabalhando. Nosso interesse agora é conhecer um pouco mais sobre a relação da morfologia e a cristalinidade dos nossos polímeros. A estrutura cristalina dos polímeros está relacionada com a organização das longas cadeias poliméricas em uma escala nanométrica, ou seja, com a disposição espacial na qual segmentos moleculares preenchem um elemento fundamental de toda a estrutura cristalina, que é a célula unitária. Os polímeros, eles se cristalizam em uma grande variedade de células unitárias, todas elas anisotrópicas, ou seja, com propriedades físicas que podem ser diferentes em função da direção que a gente está trabalhando. Isso devido às diferenças entre as forças interatômicas ao longo das ligações no interior da cadeia e entre átomos de cadeias adjacentes. Nós podemos dizer também que os polímeros, assim como as substâncias de baixo peso molecular, também apresentam o poliformismo, ou seja, podem se cristalizar em duas ou mais células unitárias diferentes, que dão origem a fases ou estruturas cristalinas diferentes. Pensando um pouquinho no estado sólido, nós vamos ver que as propriedades, que a estrutura cristalina do polímero vai influenciar nas propriedades físicas, mecânicas e termodinâmicas dos polímeros. O aumento da cristalinidade, ela vai melhorar propriedades como a densidade, a rigidez, estabilidade dimensional, resistência química, resistência à abrasão, temperatura de fusão, temperatura de transição vítrea. Por outro lado, vai reduzir propriedades como resistência ao impacto, elongação na ruptura e a claridade óptica. Nós podemos dizer que a cristalinidade de uma dada massa polimérica é influenciada principalmente por três tipos de fatores: os fatores estruturais, a presença de uma segunda molécula ou fase e pelas condições de processamento.
Em todos os casos, quando a influência no sentido de aumentar a ordem ou a regularidade espacial da molécula e facilitar o empacotamento, nós teremos um favorecimento para a formação de cristalitos e, consequentemente, um aumento da cristalinidade. Sob o ponto de vista desses aspectos, desses fatores estruturais, vamos começar a dar uma olhada em alguns deles, começando pela linearidade da cadeia. As cadeias lineares, como nós mostramos aqui o polietileno, elas facilitam o empacotamento e favorecem, obviamente, a formação de regiões cristalinas. As ramificações que porventura possam aparecer nas cadeias poliméricas tendem a gerar volumes livres e nas pontas dessas ramificações que vai dificultar o empacotamento na região próxima da ligação que tem a ramificação com a cadeia principal. Então, regiões em que eu tenho uma ramificação, eu vou ter uma dificuldade de realizar o empacotamento. Para se ter uma ideia, o polietileno de alta densidade com cadeias lineares apresenta a cristalinidade da ordem de 90%. O polietileno de baixa densidade com cadeias ramificadas, ele tem uma cristalinidade da ordem de 40%. Outro fator que vai influenciar na cristalinidade dos polímeros é a taticidade. Os polímeros estereorregulares, que apresentam taticidade, eles podem apresentar uma regularidade, né, na disposição do grupo lateral. Eles podem ser isotático, em que eu tenho os grupos laterais todos do mesmo lado do plano. Eu posso ter um sindiotático, em que eu tenho uma regularidade na disposição desses grupos dos dois lados do plano. E eu posso ter um polímero atático, que é aquele que não há regularidade nenhuma, né? Não existe um padrão de distribuição desses grupos laterais. Para a gente ter uma ideia, o polipropileno isotático, ele tem um grau de cristalinidade que vai variar de 50% a 80%. Se nós passarmos para um polímero atático, nós já estamos numa condição sem nenhuma cristalinidade na cadeia polimérica. Nós estamos na condição de um polímero amorfo. A cristalinidade atribuída ao polipropileno isotático confere a ele excelentes propriedades fisicoquímicas e, portanto, nós temos aplicação no mercado para esse polímero. Já o polipropileno atático, que é um polímero amorfo, né, ele tem baixa massa molecular e tem um aspecto ceroso e pastoso, né, que seria um subproduto com praticamente nenhuma aplicação comercial. Outro fator que vai influenciar na cristalinidade dos polímeros são os grupos laterais. A presença de grupos laterais dificulta e pode até mesmo impedir o empacotamento das cadeias, reduzindo assim a capacidade de cristalização. Se nós pensarmos no polietileno, que tem grupos de hidrogênio ao redor da sua cadeia, nós temos uma taxa de cristalização em torno de 90%. O PVC, que é o policloreto de vinila, que tem um átomo de cloro, chega a ter 15% de cristalinidade. O poliestireno, que é um polímero amorfo, que tem um grupo fenil na cadeia, nós temos um polímero completamente amorfo, mas que mesmo assim apresenta aplicação comercial.